leitura bíblica referente a 10 de novembro. Ezequiel, capítulos 21 e 22, Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 18, Salmo 108, Provérbios, capítulo 27, versículo 12, música A Uma Só Voz. Jesus é o Senhor. Amém. Pisando pela mansidão e também consolação. E comecemos aqui com o Salmo 108, em nome de Jesus. Amém. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Acordem, lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos, ó Senhor. Cantarei louvores a ti entre as nações, porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Jesus é o Senhor. Deus Pai é viva e eficaz, mais que espada cortante de dois gumes. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Senhor Jesus. Provérbios 27, 12. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou. Seu unigênito nos doou, e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz que nos... Amém. Prossigamos para Ezequiel capítulo 21. Amém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém. Fale contra os santuários e profetize contra a terra de Israel. Diga à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que estou contra você. Vou tirar a minha espada da bainha e eliminarei do seu meio tanto o justo como o ímpio. Visto que eliminarei do seu meio o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Todos saberão que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não a porei de volta. Você, filho do homem, comece a gemer na presença deles. Fique gemendo de coração quebrantado e com amargura. Quando perguntarem, por que você está gemendo? Responda, por causa das notícias que estão chegando. Todo o coração se derreterá. Todas as mãos desfalecerão, todo o espírito ficará angustiado e todos os joelhos se desfarão em água. Eis que virá e se cumprirá, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor, a espada está afiada e polida, afiada para a matança, polida para reluzir como relâmpago. Israel diz: vamos nos alegrar, o cetro do meu filho despreza qualquer outra madeira. Senhor Jesus, mas Deus responde: a espada foi entregue para ser polida, para ser manejada, está afiada e polida, para ser posta na mão do matador.
Grite e lamente, filho do homem, porque a espada será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Estes, juntamente com o meu povo, estão entregues à espada. Portanto, bata no peito em sinal de tristeza, pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir? Repetirei versículo 13. Pois haverá uma prova. E o que acontecerá se o próprio cetro que desprezou a todos não vier a subsistir? Diz o Senhor Deus. Filho do homem, profetize e bata com as mãos uma na outra, que a espada golpeie 2 vezes, sim, até 3 vezes. É a espada da matança, da grande matança que os rodeia, para que o coração se derreta e se multipliquem os que tropeçam. Junto a todas as portas faço reluzir a espada. Ela foi feita para ser raio e está afiada para matar. Ó espada, vire-se com toda a força para a direita, vire-se para a esquerda, para onde quer que a sua lâmina se dirigir. Também eu baterei as minhas mãos uma na outra e desafogarei o meu furor. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, trace 2 caminhos por onde a espada do rei da Babilônia poderá vir. Ambos devem sair da mesma terra. Faça um marco indicador e coloque-o na bifurcação do caminho para a cidade. Indique o caminho para que a espada chegue a Rabá dos filhos de Amon e a Jerusalém, a fortificada em Judá. Porque o rei da Babilônia irá parar na bifurcação, na entrada dos 2 caminhos, para fazer adivinhações, sacudirá as flechas, consultará os ídolos do lar, examinará o fígado de um animal. Na mão direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para dispor os arietes, para abrir a boca com ordens de matar, para lançar gritos de guerra, para colocar os arietes contra os portões, para levantar rampas e torres de ataque. Aos moradores da cidade, isso parecerá uma adivinhação falsa, pois eles têm em seu favor juramentos solenes, mas Deus se lembrará da iniquidade deles para que sejam presos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que vocês me fazem lembrar da sua iniquidade, na medida em que as suas transgressões são descobertas e em todas as suas ações aparecem os seus pecados. Sim, visto que vocês foram lembrados, serão presos por causa disso. Quanto a você, profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia chegou no tempo do seu castigo final. Assim diz o Senhor Deus: tire o turbante e remova a coroa. O que é, já não será o mesmo. O humilde será exaltado e o soberbo será abatido. Ruína, ruína, a ruínas a reduzirei, e ela já não será, até que venha aquele a quem caberá o julgamento, a ele eu a entregarei. E você, filho do homem, profetize e diga: assim diz o Senhor Deus a respeito dos filhos de Amon e a respeito dos seus insultos. A espada está desembainhada, polida para a matança, para consumir, para reluzir como relâmpago. Apesar das visões falsas, das adivinhações mentirosas, a espada será posta no pescoço dos profanos, dos perversos, cujo dia virá no tempo do castigo final. Ponha a espada de volta na sua bainha. No lugar em que você foi formado, na terra do seu nascimento, eu o julgarei. Derramarei sobre você a minha indignação, assoprarei contra você o fogo do meu furor e o entregarei nas mãos de homens brutais, mestres de destruição. Você servirá de pasto ao fogo, o seu sangue será derramado no meio da terra e você não será mais lembrado, porque eu,
o Senhor, falei. Jesus é o Senhor. Visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da Amém. Capítulo 22 de Ezequiel. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha a seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso, fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam, a não ser derramar sangue. Em seu meio, desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher no período de sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio, aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações, eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei ali, e os deixarei e fundirei. Senhor Jesus, eu os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela. E saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra, você é terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela.
Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro, não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados e injustamente oprimem os estrangeiros. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso, derramarei sobre eles a minha indignação e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, amém. E uma só voz, Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor. E nos acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor. Amém. Vamos agora ao capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 1 até o 18. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo aperfeiçoados, santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifícios pelo pecado. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a porção desse dia da palavra do Senhor. E concluamos aqui ouvindo a uma só voz. Jesus é o Senhor. Amém. Toda palavra, pois, que outrora escrita foi,
para nossa instrução, foi registrada então, visando pela mansidão e também consolação. Na palavra da perseverança tenhamos esperança, sabendo isto, porém, que nenhuma profecia da Escritura provém de humana invenção e nem tem particular interpretação, mas homens santos, movidos por Deus falando, divinamente inspirados, e tudo assim foi registrado. Ora, o Deus paciente, além disso benevolente, nos conceda nele mutuamente o mesmo sentimento entre nós em amor, segundo Jesus Cristo, o Senhor. E unânimes negando eu a uma voz, louvemos a Deus. Ao Eterno adoremos nós concordemente em uma só voz. Pai de nosso Salvador, também nosso Pai de amor. E nós acolhamos, irmãos, uns aos outros em plena união, como Cristo nos acolheu em amor pra glória de Deus. A palavra de Deus Pai é viva e eficaz, mais que espada cortante, de dois gumes penetrantes, do espírito e alma faz cisão, nas juntas e medulas divisão, discerne as intenções e propósitos dos corações. Louvemos ao Deus de amor, que desde a eternidade nos predestinou, seu unigênito nos doou e nele suas promessas confirmou. Deus da confiança audaz, que nos enche de pleno gozo e paz, para ricos nos fazer de esperança no Espírito de poder. O que foi soprado, foi falado e também registrado, e é útil para instrução, bem como para repreensão, para a correção e educação na justiça e retidão, a fim de o homem habilitar para esse a Deus expressar. O que escrito foi gera a fé, para crermos que Jesus de Deus o Filho é, e nele tenhamos vida, conforme a palavra escrita e viva. Se com sede estamos, a Cristo vamos e dele bebamos. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluirão do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluirão do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluirão do interior. Como disse o Senhor, rios d'água viva fluirão